Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, a mais uma live. Vou estar aqui conversando um pouquinho, né, adiantando aqui esse bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Convidamos a Roberta Carvalheira para estar aqui falando sobre essa temática. Vamos aqui aguardar. A Secretaria de Meio Ambiente está promovendo uma série de lives com a temática sustentabilidade e de meio ambiente. Essas lives estão disponíveis aí, né, para o acesso. Este é mais um encontro que nós vamos ter sobre sustentabilidade, sobre programa sustentável. E hoje o nosso tema é sobre a Agenda 2030. Conversamos a respeito da importância da Agenda 2030 para os municípios, né? E aí falando precisamente do nosso município aqui de Barueri. Então, esperar mais um pouquinho. Mas como eu estava falando, né, sobre a live, sobre as temáticas, eu faço parte da gestão, né, de programas de sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Sou educadora ambiental da Secretaria do Meio Ambiente já há algum tempo e trabalho com a gestão da coordenação desses programas de sustentabilidade. Nós vamos estar falando aí do programa Cidade Sustentável e relacionando aí com o núcleo ODS, né, que são parceiros. Estou vendo que o Elcio, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos, né, Elcio? E todos aí sejam bem-vindos, né? O Elcio também faz parte da coordenação do núcleo ODS, né, daqui de Barueri, a Roberta também. Então, é bem interessante a sua participação, viu, Elcio? Agradecemos Paulinho também educador ambiental, trabalha com a gente lá na Secretaria do Meio Ambiente, Giovanni Bassan, a Ágata, nossa, a turminha está toda aqui, né? Yara é responsável pelo Departamento de Planejamento Ambiental, então está sempre aqui nos conduzindo, né? Oi, Roberta. Oi, Ana. Roberta, Oi, todo mundo. Bom dia. bom dia, você deu sorte, sabe por quê? Eu já estava dizendo adeus, já estava falando com o pessoal de que iria remarcar, esperar 2 minutinhos, porque eu sei que você está como ODS Barueri, então eu estava buscando e você estava com problema na conexão, né? Não, você não Então, estava tudo bem. aparecendo como ao vivo. Aí a Yara pediu para eu sair e entrar de novo. Agora, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Vamos lá, marca aí, tá? Marca o horário aí. Que horas são aí, por favor? Marca aí, porque é o seguinte, nós já perdemos né, o Não, tempo aí, vamos lá, então a começando gente a contagem. Vamos vamos embora. começar. Então, bom dia, Roberta Carvalheira, coordenadora, uma das coordenadoras aí do Núcleo ODS Barueri. O Elcio está participando, até falei, aproveitei também falei do Elcio, né, que é um dos coordenadores também. Então, vou apresentar você aqui, né? A Roberta é formada em estatística, com mestrado na área de TI, atuou em empresas do varejo, gerenciando projetos, atualmente está na área de sustentabilidade e responsabilidade social
em iniciativas de empreendedorismo, de gestão e elaboração de projetos, né? Como disse, coordenadora do núcleo. E para a gente poder dar já início a esse bate-papo, gostaria que você falasse um pouco do núcleo ODS, a sua importância do núcleo, a importância do núcleo para o município, né? O que são e o que são os ODSs. Por favor, e já que você vai falar, né, também aí da agenda, essa agenda internacional da ONU, né? Então, por favor, você que tem um vasto conhecimento na área de sustentabilidade, compartilhe um pouco aí com a gente desse conhecimento, por favor, aí, fique à vontade. Então, o movimento ODS Barueri é um movimento da sociedade civil e que é um espaço importante de participação social nas políticas públicas. E ela trabalha em prol dessa agenda de desenvolvimento que foi estabelecida pela ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, essa agenda, que o pessoal chama de Agenda 2030, é porque os objetivos e metas dela são tratados num ciclo de 15 anos, então é para ser cumprida até 2030. Mas é uma agenda para o desenvolvimento sustentável, ela envolve vários países e, mais do que isso, todos os atores locais. O cumprimento desses objetivos pede a participação de todos os segmentos, né? E, então, é uma agenda que dá para a gente uma direção do esforço conjunto que precisa ser feita no mundo. Ela engloba os 3 pilares da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental, e mais um pilar institucional da implementação da agenda e da contribuição de cada um para cumprir com seus objetivos, né? Então, ela entende que isso tudo não é possível se não tiver pautada também por políticas de paz e parcerias. Então, em cima disso, ela cria 5 eixos principais, que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, e dentro desses 5 eixos é que entram os objetivos a serem atingidos, né? Então, são 17 objetivos nas mais diversas áreas, envolvendo a questão da fome, a questão da pobreza, a questão da inclusão social, a questão da mulher, a questão da desigualdade, as questões várias ambientais, né? E também as questões de paz e parceria. Então, a temática é vasta, de assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, né? Faz parte da vivência de cada um de nós e daquilo que a gente quer e almeja para o município que a gente faz parte, o bairro, o estado, o mundo, né? Enfim. Lembrando que essa agenda, como ela foi feita no âmbito mundial, os objetivos e metas dela precisam ser adequados a cada país. Quem fez isso no Brasil foi o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, ele fez essa adequação dos objetivos e metas ao cenário nacional, ao nosso cenário no Brasil. Então, Roberta, você falou sobre o núcleo ODS, a sua importância. Então, lembrando que a Secretaria do Meio Ambiente, ela participa ativamente desse núcleo desde 2014, ainda quando era os ODMs, né? E desde então, nós somos parceiros aí do núcleo, o núcleo vem aí apoiando, acompanhando aí as ações, não só do meio ambiente, mas também para com o município, né, de Barueri. Então, Roberta, falando sobre a agenda, sobre a implementação dessa agenda e dos ODS para o município, ela requer, então, aí uma orquestração com todos os setores sociais. Não basta ter só o poder público, tem que estar envolvendo, então, outros setores, aí como escolas, ONGs, empresas, né? Sim, sem dúvida, Ana. Não só ONG, empresa, todo mundo, desde o poder público até o cidadão comum. A gente precisa olhar um pouco para a história, né, que a humanidade viveu nas lutas pelo desenvolvimento, nas várias questões, né, seja na questão trabalhista, seja em questões ligadas a direitos humanos, a meio ambiente. Todas essas lutas, né, para a conquista de desenvolvimento, quando se encontra uma agenda de consenso internacional,
por trás disso vem um processo de mudança de mentalidade. E, em decorrência disso, uma mudança de conduta. Então, não tem como ser feito isso se essa mudança não estiver refletida em todos os segmentos, em todos os setores, até o indivíduo. Começa no indivíduo, inclusive, né? Então, a história nos mostra que políticas públicas é assunto de todo mundo. A gente não vai conseguir a transformação que a gente quer no mundo sem a participação de todos. E é aí onde entra a história dos ODMs que você falou. Foi uma agenda que antecedeu os ODS, né? ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, metas e objetivos traçados mais preocupados com os países subdesenvolvidos, mas que todas as nações, mesmo as desenvolvidas, se comprometeram com ela, e daí já veio toda uma mentalidade e toda uma sinalização de mudanças da importância do se dar a mão, da importância da parceria, porque se nesse momento os países desenvolvidos dissessem essas metas não são comigo, e os países subdesenvolvidos que se entendam, não teríamos tido os resultados que essa agenda teve e essa maturidade que veio dela. E um dos processos foi exatamente esse. Legal, os países, de certa maneira, estão conseguindo atender aos resultados da agenda, mas isso não é suficiente. Então, começou a ver que era necessário um esforço na localidade. Então, em 2010, começou a ter todo um esforço da municipalização dos ODMs, e a gente pegou, né, como núcleo Barueri, na época chamada Nós Podemos, porque não era agenda ainda dos ODS, a gente pegou bem essa fase da municipalização e que essa coisa estava muito forte, né, da chegada da agenda nos municípios, e Barueri já trabalhava até com ela antes disso, né? Então, veio esse consenso de se trabalhar a localidade e de se pensar na questão da participação social. Isso precisa ser encarado de uma maneira mais madura e está dentro do processo de gestão. Então, puxa toda uma questão da governança participativa. Então, a agenda dos ODS foi criada em cima dessa base sinalizada pelos ODMs e foi construída de forma participativa. Exatamente por isso, todos os segmentos participaram, né? Inclusive os jovens. Houve uma participação muito grande dos jovens nessa agenda, e a ONU, desde o começo do ciclo dos ODS, anualmente, ela elege jovens do mundo inteiro para serem embaixadores de ODS, para levar essa agenda e disseminar essa agenda, dando aos jovens esse papel também de agente transformador, né? Eu, inclusive, do ponto de vista pessoal, acho que é uma oportunidade ímpar para os jovens não só acrescentarem, né, a sua bagagem, experiência e conhecimento, como até ter como comprovar experiências junto a empresas quando vai requerer emprego, porque essa é uma das queixas dos jovens, né, que pedem experiência deles. E eles podem buscar experiência sendo cidadão, né, da localidade onde fazem parte, do mundo, e se engajar nas causas e trabalhar por elas, né? Sim. Roberta, aí você está falando aí, né, sobre a participação da sociedade, né? Da importância da participação da sociedade, né? Do engajamento para a implantação dessa agenda. Então, como a gente está trazendo essa questão da importância da implementação da agenda para os municípios, nesse momento de crise mundial, né, que está aí agravado pela pandemia do Covid, que são em todos os municípios, né, estou falando aqui na questão local, de municípios, mas assim, do nosso país, de outros países, porque é uma questão global, você entende que isto é um desafio para a implementação da agenda no município, neste momento, aí envolvendo toda a sociedade? Eu acho até que a crise, ela só acentua essa consciência da importância dessa agenda. Ela vem ressaltar ou escancarar coisas até que já existiam, né? Até estou vendo que o ODS São Paulo, estadual de São Paulo, se faz presente, o Valdir está colocando a dificuldade dos municípios e das subprefeituras entenderem, né, os ODS e as metas, mas exatamente, o movimento é esse, e acho que até esse momento de crise só traz essa reflexão à tona, né? Ela mostra que a força de parceria é essencial, porque o que a gente está vivendo hoje, sem cooperação, sem colaboração, sem essa consciência da importância do outro, para que o bem-estar, até o meu próprio bem-estar aconteça, isso está sim, a flor da pele hoje em dia, né? Então, cooperação
e mostrando para a gente que a gente é corresponsável. Cada um de nós tem um papel e pode mudar essa realidade. Então, são reflexões que faz a gente repensar a questão de ética, de lealdade, de solidariedade e de fraternidade para, vamos entrar nas questões do ODS, né, combater a questão da violência, o descaso, que a gente está falando de inclusão social, de não ter preconceito, né, de atender a todos, inclusive acessibilidade também para pessoas com deficiência, para pensar questões ligadas à raça, gênero, tudo isso. E lembrar que recursos humanos é um bem de todos, então é o acesso global aos recursos, à educação, à saúde, e a gente vê que esse desafio trouxe um esforço conjunto, né? Você imaginar pessoas se juntarem para que ajudarem, inclusive, o poder público a construir mais leitos para que não sature os hospitais e todas as pessoas possam ter assistência, os hospitais particulares em algum momento cedendo leito porque o público não está cobrindo. Você vê todo, por exemplo, um diálogo sobre essa questão de fake news, o quanto está sendo prejudicial a desinformação e quanto só prolonga sofrimento e traz mais doenças e mais, né? Então, e isso tudo tem uma responsabilidade do cidadão. Não só em gerar fake news, mas em ter o cuidado para entender se aquela origem daquela informação é confiável e eu posso e devo passar adiante, né? É um pouco difícil, mas é uma questão que a gente precisa dialogar muito ultimamente. Então, tudo isso está vindo à tona. Do lado econômico, está mostrando muito que a gente precisa ter equilíbrio, porque se pensar só no viés econômico não vai resolver também o problema, né? Então tem que ter um equilíbrio maior. Então você vê empresas se unirem, aproveitando que Elcio está aí, o Senai mesmo juntou uma força-tarefa para reparar respiradores. Você vê as universidades se unirem, colocarem os jovens para trabalhar projetos e gerando respiradores que são acessíveis mais rápido e mais barato. Então tem todo um movimento, né, para ajudar. E eu espero que esse espírito continue, porque essa vamos dizer, o ensinamento que a crise está trazendo, porque a crise vem para ensinar e para fazer a gente sair do canto. Então, se a gente tinha dificuldade de entender a importância dessa agenda, está aí, está gritando, está saltando aos olhos. Então, a gente vê que todo mundo precisa se engajar, entender que todos são protagonistas, né? Eles têm um papel, uma responsabilidade diante disso, e a gente vê esforços sendo feitos para fortalecer essa agenda nos estados e municípios. Isso agora, nesse momento, é essencial. A gente tem 10 anos, já passaram-se 5, tem 10 anos aí pela frente para trabalhar fortemente essa questão nos municípios, no estado, e envolvendo e engajando todo mundo. As pessoas entenderem que elas precisam buscar esses espaços de diálogo, e o ODS Barueri é um deles, né, para aprender a participar de política pública, entendendo o que significa política pública. Né? Por enquanto as coisas são muito confusas e as pessoas ficam nas sopinhas de letras e pondo holofotes onde não precisam, né? A gente precisa discutir política pública, né? E com cooperação de todo mundo. Aproveitando que você está falando aí, demonstrou todo esse cenário, né? Que apesar da pandemia, a sociedade vem se mobilizando em busca de soluções, seja elas para minimizar ou muitas vezes até efetivar aí algumas ações. Você poderia falar um pouquinho, assim, explicar, no caso, sobre políticas públicas, né? Porque acho que tem pessoas, assim, que confundem um pouco, né? No caso de políticas públicas, eu acho que na fala, e também, aproveitando também para falar aqui, de que tudo isso que você falou serve, então, até para refletir sobre o papel de cada um de nós aí tem para o cumprimento da agenda, né, 2030, né? Então, você, por favor, fale um pouquinho, rapidamente, aí sobre os poderes. E aí, nesse sentido, a gente falou de levar essa agenda para os municípios, porque os municípios entendam, mas é igualmente verdade que a população precisa entender. Então, primeiro, né, acho que tem que ter um esforço muito grande para levar o conhecimento dessa agenda e as mudanças que ela traz de mentalidade e de comportamento para a sociedade. E isso tem que ser colocado num linguajar acessível a todos. A questão da educação é uma questão que permeia, né, todos. Aliás, essa é uma agenda que todos os objetivos estão muito entrelaçados. Então, a gente precisa realmente, nesse momento, entendendo a importância que todos nós somos agentes transformadores, a gente precisa entender qual é o potencial de cada um e qual é o papel de cada um, né,
diante desses desafios que a agenda traz. E entender que política pública é olhar para o desenvolvimento local, entender a realidade local e o que pode ser feito para melhorar, né? Então, isso daí independe do gestor. A gente tem que estar sempre como papel de quem está contribuindo. Uma coisa é o meu papel como cidadão, fazer minha escolha e votar. Outra é eu entender que existe uma gestão trabalhando, né, e que eu posso fazer diferente e contribuir para que os resultados sejam melhores. Afinal de contas, o que a gente quer são planos de municípios desenvolvidos para atender às demandas. Os planos são dos munícipes e do município. Né? Então, por isso que o caminho de maturidade é governança participativa numa gestão que é continuada. Porque se ela é feita participativamente, ela tem o selinho e o aval da sociedade dizendo isso é importante, isso é relevante, eu também vou contribuir. E aí entra o papel do terceiro setor, das empresas como um grande agente investidor, e que precisa pensar que mais do que gerar lucro, ela quer deixar um legado, ela quer mostrar a relevância e o papel social que ela tem, que hoje essa questão é uma questão que agrega valor, né? O que agrega valor ao negócio hoje é o peso da sustentabilidade, da responsabilidade social, né? Que a organização tem. Sim, claro. Então, eu diria que é uma mudança de comportamento que a gente tem que fazer a gente dia a dia refletir, né? Porque a gente vinha num modelo já há muitos anos, tem hábitos aí que já estão enraizados, e aí devagarzinho e junto a gente vai fazendo essa mudança. Então, tudo bem. Nossa, a gente, né, entramos aí, mas estamos, né, avançando aí no nosso bate-papo. Você está compartilhando conosco aí um bate-papo muito importante, muito interessante. Estamos aprendendo, né? Creio que todos nós aqui aprendendo mais um pouco aí sobre a agenda, né? E então, Roberta, e aí, diante de toda essa explicação, né, que você está passando aí para a gente, compartilhando, o interessante é que você fez uma colocação sobre a forma de linguagem, né? A linguagem acessível ao entendimento das pessoas, né? Da população. Até porque, se é uma linguagem que ela seja acessível, fica muito mais fácil de tocar as pessoas para despertar nelas o interesse para o engajamento, né? Da agenda, das ações, da participação, né? Enfim. Você está congelando aí, não está não, ô Roberto? Está dando umas paradas aí, não está não? Tá. Tá, então diante disso, você tem algum caminho, você vê um caminho interessante para a implementação dessa agenda para os municípios, e aí falando aqui principalmente do nosso município aqui de Barueri? Já que Então, a gente você representa a sociedade civil aí, né, pelo núcleo ODS? Então, uma das coisas que a gente vem conversando muito, né? Primeiro, essa é uma agenda que não só é reconhecida mundialmente. Se está havendo uma mudança de mentalidade, isso vai se refletindo, inclusive, na hora em que você começa a falar do que são as boas práticas, na hora que você consegue traçar diretrizes, inclusive até trazer leis novas, né? Então, você vê que vai tendo algumas mudanças. Então, um exemplo muito concreto disso é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele entendeu a relevância da agenda dos ODS, ele colocou o papel dele de apoio à governança do Estado e dos municípios e alinhou, né, fez toda uma abordagem do tribunal vinculada aos ODS, inclusive não só passou a recomendar fortemente que os municípios alinhassem os seus planos aos ODS, como ele também colocou isso como parâmetros de avaliação dos auditores fiscais quando eles vão olhar os trabalhos que são realizados. Então, hoje ele já tem isso como pauta para saber avaliar e reconhecer resultados de trabalho. Então, se o gestor ele começa a fazer toda a política alinhada, ele vai estar falando hoje a mesma linguagem do tribunal. Então, a gente entende que essa agenda é extremamente relevante para o município, trazer os recursos para o município, né?
Então, a gente tem aqui no município o Programa Cidades Sustentáveis, que depois você pode falar o que Sim. ele é, para quem não conhece a Ana vai dizer, porque ela faz parte do comitê, né? Então, o Programa Cidades Sustentáveis foi instituído no município, já existe há algum tempo, e ele trouxe essa discussão para as secretarias, né? Eu, particularmente, pude estar, né, até com a Meg da Amendoim, que também é outra integrante do ODS Barueri, a gente pôde estar numa reunião para levar a história da agenda dos ODS para os secretários, para eles entenderem a importância do alinhamento. Então, esse é um trabalho que já vem sendo feito. Então, por conta disso, a gente entende, isso é uma coisa que a gente vem conversando, a gente entende que o Programa Cidade Sustentável ele é uma estratégia extremamente relevante para a implantação da agenda no município. E por conta disso, né, então ela trabalha essa questão da governança participativa, ela vai trazer todo um conjunto de indicadores que inclui, estão totalmente alinhado aos ODS e todo o incentivo para que o gestor defina as metas e publique os resultados. Então, acho Sim. que ela é uma plataforma realmente estratégica para a implantação da agenda no município. E, em função disso, né, a gente sabe que o Programa Cidades Sustentáveis ele tem uma carta de intenções que é assinada, do compromisso com o programa no município, porque é uma plataforma que veio da sociedade civil, oferecendo uma ferramenta de gestão, e a gente entende que sendo ela relevante, a gente quer levar como um manifesto da sociedade civil aos futuros, né? Aos futuros não, aos candidatos a prefeito, a gente quer levar aqui para a gente a continuidade desse programa no município é, assim, muito importante, é algo que a gente quer, que a gente anseia, então a gente está com esse manifesto aí, tentando lançar esse manifesto para que os candidatos eles possam assinar esse compromisso já com o Programa Cidades Sustentáveis e que se comprometam com essa questão de implantar modelos de gestão participativa e que faça todo o esforço necessário para fomentar essas metas e esses resultados alinhados com o ODS, que é o que vai mostrar o esforço conjunto que todos nós estamos fazendo para uma Barueri aí mais sustentável. É isso É aí, isso. Roberto. É isso aí. Você citou aí, falou, né, do programa Cidades Sustentáveis. Bem, o programa Cidades Sustentáveis, eu faço parte da coordenação do programa. É um programa também de sustentabilidade, né, do município. Ele foi criado, como você já disse, pela sociedade civil e a Barueri, ela faz parte, né, o município faz parte desse programa, já, digamos aí, no segundo ciclo, tendo participado pela primeira vez na gestão 2013-2016, nessa gestão de 2017, né, que vai até 2020, o programa, para participar do programa, para ser signatário do programa, o gestor, o nosso prefeito Furlan, ele assinou uma carta, né, de compromisso, um termo de compromisso, e este compromisso, ele vigora durante a gestão, né, os 4 anos, e com isto, o programa, ele oferece aí, dispõe, né, de ferramentas e de metodologia. Então, ele tem um guia GPS que orienta, né, na metodologia, e também, você já falou de indicadores, tem uma plataforma, sim, com os indicadores, 260 indicadores aí alinhados aos 17 objetivos, que já está integrado aí no programa, né? E também temos um banco de boas práticas, né? Em políticas públicas. Tem o site do Cidades Sustentáveis, que é acho que, nossa, eu estava até consultando, fazendo uma série de coisas lá na plataforma, Cidades Sustentáveis, né? .org.br, depois a gente vai estar até disponibilizando aí no comentário, né, da live, para que se tenha acesso, aonde também está à disposição alguns documentos, os dados do município, a gente tem lá a carta de compromisso, temos um plano de metas, né, que foi criado
com a orientação do programa Cidade Sustentável, é uma das recomendações do programa. Esse plano de metas ele foi homologado pelo prefeito e também ele está alinhado com os 17 ODS, né? Tem também um relatório onde nós, o comitê, que é um grupo instituído, né, também aqui no município para trabalhar aí o programa no município, então, no governo, então nós temos também lá um relatório sobre o balanço das ações realizadas, inclusive do monitoramento dessas metas, que estão atualizadas até junho agora de 2020. Lembrando que essas metas, né, esse plano de metas, ele foi criado com base no plano de governo, tá? Ana, E aí, pode falar. Inclusive, quando a gente fez a live do ODS Barueri em 15 de julho, a gente trouxe um professor da UNB, né? E ele trabalha Sim. a Agenda 2030 dentro da universidade. Então, só falando aí a questão primeiro, a relevância de vocês estarem publicando esse relatório do resultado, e que aponta muito a importância, né, do envolvimento da universidade. Isso é uma coisa que o professor Tiago falou, né? As universidades, isso a pandemia também trouxe de benefício de ser um agente até provocador para que o ensino, a universidade e até as escolas entendam a importância de trabalhar essa agenda, dos alunos começarem a se envolver com o tema, dentro da universidade, desenvolver projetos nesse tema, e eles podem ser um alicerce extremamente importante nessa questão dos indicadores, né? Da construção desses indicadores, no suporte. Além deles serem importantes nesse sentido, eles também trazem, né, o conhecimento, né, para a disseminação dos ODS aí, né? Então, contribui, né, para a disseminação e para os registros, né? Isso tem uma importância fundamental aí para o programa. E aí, querendo falar aqui, que a gente já está com um tempinho aqui já para encerrar, o programa Cidades Sustentáveis, ele viabiliza, né? Assim, a gente entende que ele viabiliza a implementação da agenda, a disseminação dos ODS, né, por conta de que quando ele cumpre as metas do governo, que está lá no plano de metas, então ele vai estar atingindo as metas e aí vai estar também atingindo as metas dos ODS, né? E aí está dentro do compromisso aí da Agenda 2030, né? Então, vem viabilizar, né? Então, é muito importante. E, ao mesmo tempo, você falando do manifesto, o manifesto também ele vem fortalecer o programa do município, porque a gente vai precisar muito da cooperação de todos, do engajamento de todos aí, né? Para ajudar e fortalecer o programa dentro do município e o desenvolvimento dos nossos trabalhos também, né? Sim, e trazendo também a participação, né, social, né, junto ao programa. Bom, Roberta, é o seguinte, nós estamos aqui batendo já na porta, antes que, né, a gente seja cortado, eu quero aqui agradecer o tempo que nós tivemos aqui para conversar. Quem quiser conhecer mais sobre o núcleo, né, você vai estar falando aí do núcleo, não é isso? Do acesso. odsbarueri.org. Pode entrar no nosso site, mandar e-mail, entrar em contato. Tem a reunião agora, né? A reunião mensal. Dia 12 de agosto, às 9h30. Tá, então... Provavelmente pelo YouTube também. Isso, quem quiser também saber mais sobre o programa Cidade Sustentável, eu já falei aqui, né, do link de acesso, mas também pode estar entrando no site da Secretaria do Meio Ambiente, porque lá também a gente fala um pouquinho sobre a nossa participação, a participação da SEMA no núcleo, e aí a gente também fala dos programas de sustentabilidade, que que a Secretaria, né, está à frente aí desses programas de sustentabilidade do município de Barueri. Então, agradeço a todos pela participação, né, desculpe aí, até da gente, essas coisas acontecem, né, da live, né, do início. Atrasou um pouquinho, mas deu certo. Mas eu agradeço também o convite. E também
E também eu quero dizer que vocês vão seguindo, né? Vai seguindo a gente, seguindo aí a live o Instagram da Secretaria e acompanhando outras lives que vêm aí trazendo as temáticas, né? E as ações que estão sendo realizadas aí pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, muito obrigada e até uma próxima aí, né? E que teremos, e aí nós vamos estar nos encontrando. Muito obrigada. Obrigada a todos também. Obrigada, bom dia. Beijo, Ana.